O desafio deste vídeo é contar 6 meses de trabalho intenso em apenas 15 minutos. O que vocês vão ver a seguir são os depoimentos dos gestores que participaram do curso de Curadoria Coletiva, coordenado por mim e pelo Paulo, do Homens de Saia, e com a ajuda também da Mariana Teixeira, que fez para nós o segundo olhar nos encontros. Nós chegámos nesse processo, já tinha bastante caminho andado, já tinha reflexão, debate, desejo também. E a nossa função desta vez não era sermos os curadores, como nós estamos acostumados a ser, mas sim passar essa nossa experiência, passar a nossa maneira de pensar para essas pessoas dispostas a aprender. Então foi um processo que visava a prática, né? A realização de um produto final, mas onde o processo precisava ser bastante relevante. Na primeira reunião que eu participei no grupo regional, já tinha a intenção de trazer um projeto que mostrasse os museus do Sudoeste Paulista. A Cláudia, naquele momento, o Salgado e o Davi, eles estavam inspirados pelo catálogo da Orla, porque era uma forma de mostrar os museus num complexo cultural e turístico. Mas aí a gente pensou nas próximas reuniões, a gente vai fazer um catálogo, vai ficar igual, como é que a gente pode desenvolver isso de uma outra forma e que pode junto trazer para nós algum conhecimento dentro do grupo. Foi nesse momento então que nós começamos a pensar o que nos unia, qual era a linha que os museus conversavam, o que é que diferenciava um museu do outro. E surgiu então essa ideia de nós fazermos uma exposição com os nossos acervos. O CISEM, percebendo esse nosso objetivo, essa nossa intenção, essa potência que tinha dentro do grupo, acabou nos presenteando com os produtores Homens de Saia, que vieram trabalhar conosco. Então, durante 6 meses, não foi um trabalho fácil, nós éramos várias cabeças pensantes, várias pessoas com ideias, ideais, objetivos, vontades. Decidido isso, nós tínhamos que pensar o que nós mostraríamos para as pessoas através dessa exposição. Não o que todo mundo tem em comum. Nós queríamos mostrar como essas diferenças contribuem para a criação de uma identidade. A partir de 2014, de julho de 2014, nós começamos a fazer efetivamente esse processo. Vamos fazer também alguma coisa, entendeu? Já tinha uma ideia, né? Então, foi isso. A gente ficou martelando na orelha. Quando a gente se encontrou, nós estávamos em vários gestores, cada um trazendo toda a bagagem do seu museu, as maravilhas e as problemáticas, e que a gente conseguisse mostrar isso para as pessoas de uma forma interessante e sucinta. O que acontece? Não é nada fácil. Eu mesmo, no começo, foi muito difícil, eu acredito que isso foi um dos meus grandes aprendizados, aceitar o olhar do outro, a estética do outro, como é enxergar a história do outro museu pelo olhar dele, por aquilo que ele acreditava que seria melhor do que o meu. Não foi fácil, porque são pessoas muito diferentes, cada uma com uma realidade totalmente singular. Mas aí se começou a primeira reunião, que para mim foi uma reunião extremamente pesada, no sentido de eu sair com mais dúvidas. Os Homens de Saia jogaram, no meu primeiro entendimento, toda a responsabilidade
da criação dessa curadoria, vamos dizer assim, em cima do pessoal dos museus. Pô, mas o Paulo é folgado, né? Ele pegou uma responsabilidade do CISEM e no fim ele vai ficar numa boa e nós que vamos acabar se ferrando. Se a exposição sair bonita, palmas para todos nós. Se sair errado, foram os curadores, né? Foi assim que eu pensei, né? Mas já na segunda o Paulo começou a conduzir a reunião de uma certa forma que ela começou a criar um corpo realmente de assuntos de curadoria. E o que mais valeu foi a troca de ideias de pessoas de diferentes museus, uns museus extremamente precários, como é o meu, de Piraju. Na verdade, vocês só provocavam, né? Vocês têm que pensar, né? O que eu entendi desse curso foi assim, vocês têm que pensar, não sou eu que vou dizer o que fazer, isso deixou muito claro, né? E isso a gente sabe que é difícil. Quando a gente junta todos os representantes, todo mundo quer receita pronta das coisas, né? E não tem receita, não tem receita. E aí começou a troca de ideias. Na verdade, foi um avalanche de ideias, né? Cada um com a sua ideia, com o seu ponto de vista, cada um na sua formação também profissional. Lá tem museólogos, historiadores, turismólogos. Então, é muito misto, né? A ideia de cada um. Então, para juntar tudo isso, a coisa esquentou realmente. Então foi um processo lento, foi um processo meio enroscado no começo, foi confuso, foi com muito conteúdo, mas de repente a síntese aconteceu. Tanto que quando a gente chegou com aquele tema lá, por terra e por água, tecendo a história, você viu que a gente ficou quanto tempo naquela, né? Acho que uns 2, 3 encontros, não saía da cabeça, né? Aí depois histórias por detrás da história que a gente começou a ter um pouco de foco no que de fato a gente poderia fazer, nem bem o que a gente queria, mas o que a gente poderia fazer. Porque o que queria mesmo a gente nem sabia. Na prática foi um processo de amadurecimento, na verdade, porque todo mundo quer passar um pouco das suas angústias, vira numa sessão de desabafo, descarrego, só que com o tempo começou a ficar muito mais nítido pra gente que nós poderíamos mudar essas situações. E quando foi montada o primeiro protótipo da exposição, nós já estávamos numa condição de estar aproveitando todo aquele conhecimento aqui dentro do meu museu, né? Dentro das minhas exposições que eu pratiquei aqui durante esse período. Com o curso, a gente trabalhou a ideia do recorte curatorial, que une essas partes de uma exposição de uma forma lógica, dialogando, um elemento dialogando com o outro. As paredes, elas também conversam, elas também transmitem uma ideia. Se eu vou fazer expografia desse jeito, o que eu quero dizer com isso? Por que eu quero fazer dessa forma? Né? O que o meu discurso tem a ver com essa parede pintada de roxo? Eu particularmente fiquei muito feliz com a maneira com que o processo se desenvolveu, em grande parte porque ele começou através de algo que eu rejeito profundamente, que é uma dinâmica. E a dinâmica de grupo, ela veio bem diferente das que normalmente a gente observa, porque veio inclusive dentro dessa proposta de tentar tirar de nós, gestores, o que nós esperávamos de uma exposição em grupo, né? Então, dentro de uma concepção tanto tradicional de museu, eu imaginava que essa é uma ideia de exposição que viria mais ou menos pronta, né, da Homens de Saia, e a partir dessa ideia é que a gente fosse começar a desenvolver. E eu nunca vou me esquecer da primeira reunião que a gente teve, né, o primeiro encontro, que foi basicamente permeado pela existência de cartolinas em branco.
E essas cartolinas em branco, elas foram aos poucos preenchidas pelas ideias que cada um tinha a respeito da região. Foi um processo horizontal, né, e que surgiu de ideias muito particulares, né, e que por fim foram discutidas, foram levadas ao grupo todo. Nós tínhamos um sentido de grupo e um sentido de necessidade, que foi justamente de carência e necessidade, que foi isso que eu acho que aproximou bastante o grupo. A cada 15 dias, nossa, era uma festa se reunir todos o pessoal ali, cada um é o que pesquisou, o que encontrou, um passa mensagem para o outro manda um material, outro se perde, outro te levanta, puxa pelo braço, puxa e levanta para cima. Novidades, né, que apareciam, né? Alguma coisinha a mais, outra a menos, ou então, né, um diz, outro rebate, é assim, não é assim, tem que ser dessa forma. Tá? A Homens de Saia teve essa capacidade de conseguir extrair de cada um, né, o que tem de melhor para oferecer. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Primeira vez que o Luiz Salgado, por exemplo, fez um desenho, aquilo me fez cair de costas, porque, né, num espaço tão curto de tempo, com tão pouca coisa, né, sendo desenvolvida até então, o Luiz veio e trouxe um desenho assim, incrível de uma exposição, algo, por exemplo, eu jamais seria capaz de fazer. Eu acho que o curso ajudou, primeiro, a gente pensar mais e procurar mais soluções, né? Eu acho que no início todos tínhamos medo. O que nós vamos fazer? Como nós vamos escolher os objetos da nossa exposição? Como é que nós vamos organizar isso? Era uma responsabilidade muito grande. Então, essa convivência favoreceu para que nós tivéssemos essa quebra de barreiras. Eu senti nas outras pessoas, assim como para mim, que a gente vai mais à busca de soluções. Todos estávamos inseguros desde o começo, porque é uma coisa muito... Trabalhar com pessoas no seu dia a dia, com a sua equipe, que você está todo dia, já é uma questão que às vezes pode ser delicada. E também porque a gente tinha essa questão de uma ideia que havia nascido lá em 2013 e nós tivemos que deixá-la. E quando nós conseguimos deixá-la, tivemos que trocá-la outra vez, né? Então realmente foi uma situação assim de insegurança, delicada, mas que aí o grupo conseguiu superar. Todo mundo está no mesmo barco, né? Primeira coisa. E que todo mundo tinha condição, sim, de mudar isso. Esse processo é o que mais chama atenção na prática, né? Porque eu acho que é o real sentido de tudo que foi feito. Né? A exposição é um produto, né? Fato. Só que além do produto, esse cotidiano, esse dia a dia do processo tem uma importância muito maior, que é esse amadurecimento. A gente mora aqui em Pratânia, uma cidade pequena, né, de 5.000 habitantes. A gente fica aqui ilhado, vamos dizer. Então a gente foi buscar o conhecimento e conseguimos trazer. Então isso marcou muito. Você poder pegar o conhecimento que você teve lá e trazer para sua cidade, para uma cidade pequena. Se comparando a Botucatu, que é maior, Votorantim, Itapeva. E que a gente, mesmo sendo do interior e pequeno, a gente pode fazer a diferença sim aqui na nossa cidade. O mais interessante desse processo todo, né, foi esse trabalho em rede, né, e a ideia de que esse projeto ele só funciona se todas as partes envolvidas, né, elas colaborarem igualmente, né, mas esse igualmente é também relativo, porque, né, cada um oferece aquilo que pode oferecer de melhor. Eu considero que o projeto de curadoria do CISEM, curadoria coletiva, é um divisor dentro das ações da Regional de Sorocaba. Num primeiro ponto, porque nós tínhamos uma articulação que vinha se fortalecendo desde 2013 e o projeto ele veio como uma consolidação dessa articulação. Então, dessa forma, tudo que nós tínhamos trabalhado, que foi fortalecendo o grupo, aumentando a participação desses gestores, o projeto de curadoria serviu para consolidar e realmente fazer com que isso não se dissipe. E num segundo ponto, porque eu acho que é uma coisa
que é das mais importantes dentro dessa capacitação do CISEM foi a construção colaborativa do conhecimento, que nós pudemos aí fazer durante os encontros. O conhecimento teórico, o conhecimento prático hipotético e o conhecimento prático de fato, porque a gente acompanhando a montagem durante as semanas que a gente vai elaborando a exposição, acontece coisas que no hipotético a gente não teria como prever. Então isso acho que vem assim de uma forma que é a capacitação que eu fiz do CISEM de maior impacto no meu trabalho. Bom, esse curso, Curadoria Coletiva, sei que a gente pode chamar de curso, porque foram encontros, foram vivências, e essas vivências provocaram, eu acho que nesse conjunto, experiências para todos nós diferentes. Nós não vamos encontrar esse resultado nos livros, né? Não sei se a gente poderia até chamar de uma metodologia, né? Isso não é uma metodologia, isso não é uma experimentação também, porque é óbvio que tem um sentido, tem uma linha de trabalho e de condução de como as coisas aconteceram, mas é um processo que faz você pensar o tempo todo e sair pensando muito mais do que dentro daquele dia de aula, né, que a gente pode chamar assim. E é isso que a gente tem que fazer na nossa instituição. Não adianta achar que alguém vai nos passar uma apostila e a partir daquilo, quando você esquecer, você volta lá e refaz. Não é assim. Não é um trabalho solitário, né? Museu não é um trabalho solitário. Nossa, eu aprendi tanta coisa, né? Olha, uma coisa que eu aprendi foi quebrar uma caixa de história e memória. Foi quebrar uma caixa mesmo, uma caixa formatada, sei lá como que é, uma caixa de história e memória, né, pelo viés das artes. Só ela poderia ter feito essa inserção nessa coisa tão formatada, tão cimentada, vamos dizer assim. Eu faço diferente no dia a dia, basicamente pensar uma segunda vez, digamos assim. Durante todo o processo da curadoria, sempre a primeira opção nunca era a melhor. Né? A gente sempre foi testado, foi questionado sobre as nossas primeiras decisões. Eu aprendi muito a observar esses detalhes e como encaixá-los nessa concepção macro que tem que ser pensada para uma exposição. Uma coisa que eu já fiz diferente em decorrência do curso a gente tem uma exposição anual aqui e na construção dessa exposição que nós fizemos em dezembro, eu já fiz com um processo de construção colaborativa com a equipe. Diferente, antes a gente fazia meio fechado e a equipe vinha depois, quando estava tudo pronto. A gente chamou toda a equipe que está vinculada com os trabalhos do museu e até do local onde a exposição ficou sediada, para que realmente colaborasse na construção dela. Uma das primeiras coisas que eu acabei alterando no meu dia a dia de trabalho decorrente do curso. O processo de curadoria não é um processo individual. Por mais que exista um curador numa instituição, é um processo que ele precisa reunir outras pessoas e outros setores para que essas pessoas também participem do que vai ser exposto ao público. Porque não é simples, não é fazer um recorte, escolher objetos, escolher um texto e a gente monta uma exposição. Não é por aí. Então, a gente percebeu que foram 5 meses de muita conversa, de muitas dúvidas, de muita troca de experiência. E essa experiência, essa troca de experiência é que resultou nessa exposição. E quando a gente ouvia curadoria, a primeira coisa, mas o que é curadoria, né? Você vai cuidar das coisas? Eu acho que a gente vai cuidar mais das pessoas e depois, em relação a isso, em ouvir muito, a gente vai fazer juntos, né? Nós vamos fazer juntos a seleção, a escolha, as trocas, enfim, a visão do que todos temos daquele tema que se pretende abordar.
Eu aprendi a olhar a minha função dentro do museu de uma forma diferente. Comecei a ter uma visão muito melhor do macro, do que é realmente gerir uma instituição museológica. Um elemento chave que eu acho que pode servir como base para todos os museus, que é a ideia de pensar esses espaços como espaços vivos, né? Talvez a própria exposição seja sinônimo disso. Teve um dado momento em que o Paulo e a Célia nos pediram para dizer para quem a gente mostraria a exposição Sinais. E aí, enfim, cada um disse para quem mostraria. Marcou muito a proposta, né, a sugestão para quem você mostraria a exposição Sinais. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece do museu como espaço de discurso. Muitas vezes a gente entende o museu como um espaço pronto, né? Um espaço reduzido a si mesmo, e ele não é isso. Ele tem que ser, além de um museu, ativo. Ele tem que proporcionar para as pessoas uma troca, né? Uma troca realmente significativa. Trato da ressignificação do que é um museu para mim. Para mim aconteceu isso. Porque o que valeu a pena foi a jogada de responsabilidade em cima da nossa cabeça. Não foi um negócio ditador. Antes era uma intuição, essa inserção da arte ser o veículo condutor da história da memória, né? No início era apenas uma intuição. E ali eu vi que é uma, como vou dizer assim, que é uma forma, olha, falar a verdade, viu? Eu acho que é a única forma de se chegar às pessoas. 350 anos de memória e história, paredes. Como dialogar com o século XXI?